Olá, mais uma vez, meus membros, minhas membras, como vão vocês? Esse aqui é o terceiro episódio dessa série que eu estou fazendo só para vocês, esse conteúdo aqui exclusivo, contando bastidores do jornalismo, tudo que eu vivi, tudo que eu passei nos meus 32 anos trabalhando na Folha, no UOL, na Folha da Tarde, no Jornal Agora e também na Folha.com, que na época chamava Folha Online. Eu vou contar hoje para vocês os bastidores, como foi dentro da redação da Folha e fora dela também, como nós trabalhamos, né? Essa era a redação da Folha. Notem, os monitores, a gente ainda não tinha internet, que só ia chegar 2 anos depois, no dia 1º de maio de 94. Não sei vocês, eu nunca fui assim doente por automobilismo, né? Mas eu assistia corridas assim, sempre no finalzinho, né? Porque para assistir o Senna, né? No final das corridas, eu tinha uma cunhada que era fanática, né? Se eu tivesse dormindo, ela ia me chacoalhar, vem ver ele ganhar, vem ver ele ganhar. Então ele acabou fazendo parte da vida de todos nós. O Senna sempre foi um cara muito discreto. Você só sabia uma outra coisa, uma fofoquinha dele aqui, porque namorou a Xuxa e namorou o Adriano Galisteu, né? Então eu lembro que saiu numa revista, acho que, não sei se foi na Caras, que um dia ele tá no Brasil e ele vai passar o fim de semana com a Xuxa. E aí tem uma foto dele, tava entrando na mansão dela com uma mochilinha, né? Tipo assim, vou passar o fim de semana, vou levar cuequinha, né? Roupa. Então ele é um cara muito, muito fofo, assim. Quem conheceu ele falou que ele era muito reservado, não mal-humorado, né? Mas ele era uma pessoa bem comedida. Eu, infelizmente, nunca o conheci pessoalmente. E a única vez na minha vida que eu cobri Fórmula 1 foi nesse dia. Então deixa eu contar para vocês passo a passo. Bom, era um fim de semana, não sei se vocês sabem, dentro do jornal existem plantões, né? Escalas de plantões. Então, naquele tempo na Folha, a gente folgava um fim de semana, não, folgava 2 fins de semana e trabalhava um. E quis o destino que esse fim de semana, no dia 30 de. Ai, ai, tá difícil. 30 de abril e 1º de maio fosse o meu dia de plantão. Primeiro contar uma coisa que aconteceu um dia antes, gente, que é uma coisa que pouca gente lembra, né? Um dia antes tinha acontecido um acidente já, né, em Bolonha, na Itália, né, circuito de Imola, e tinha morrido esse piloto aqui, Roland Ratzenberger. Nunca mostraram a foto, mas tem aquele filme, um filme do Ayrton Senna, não é o documentário, o filme, que mostra como ficou o corpo dele depois da batida. Ele bateu a mais de 300 km por hora, em outra curva, a curva Villeneuve. A hora que ele bate, ele já está morto. E no filme eles mostram o corpo dele, gente, diminuiu de tamanho, de altura. Ele foi esmagado de um jeito que tinha pouquíssimo sangue, como se fosse amassado, gente. Uma coisa horrorosa. O Senna corre para o lugar do acidente, e depois ele fica desesperado, né? E aí começou a corrida no dia seguinte, né? Chegaram a pensar, parece, em cancelar a corrida. Até o circuito tinha muito pouca segurança, era um dos piores aí para correr. E chegou o dia 1º de maio, eu não estou trabalhando de manhã, né? Estava dormindo, saía de lá da Folha tipo 10 horas da noite, como sempre. E fui dormir, ainda fui para uma balada, nunca esqueço, fui numa balada, tomei umas, né? Tava de ressaca então. Aí eu acordo, tem uma TV dentro do meu quarto, eu morava em São Caetano, eu estava temporariamente na casa da minha mãe em São Caetano, eu já tinha meu quarto lá, ficava sempre lá, e eu tinha, gente, uma TV Philco, muito vagabunda. Ela era colorida, mas era de seletor, né? Uma TV analógica. E aí acordo, como eu fazia sempre, antes de tomar café, já ligo a TV, e aí eu vejo essa cena aqui na TV.
o Léo Batista com essa camiseta preta, falando, atenção, repito, ou uma coisa assim. Ayrton Senna sofreu graves lesões com perda de massa encefálica. Gente, quando ele falou isso, gente, eu falei assim, fodeu. Isso aqui é hoje, né? É hoje. E aí ele até explica, fala, olha, ele estava com uma camisa, depois que o Senna bate, ele põe outra camisa. E ele fala assim, olha, não se preocupem, eu coloquei uma igual hoje, ou parecida, né? Mesma cor. Porque é um dia muito horroroso, né? Do Brasil. E aí ele fala, olha, eu não coloquei essa camisa aqui porque eu tô de luto, não. Eu coloquei essa camisa porque eu ganhei do Ayrton. E aí lá vou eu para a Folha de São Paulo, isso é anos 90, eu era meio doidão. Eu sabia que ia ter que trabalhar, se bobeasse 24 horas seguidas. E eu levei anfetaminas, gente. Anfetaminas, que eu peguei da minha mãe. Minha mãe tomava remédio para emagrecer, sempre tomou, né? Minha mãe, inclusive, tomou durante a gravidez. E lá vou eu para a Folha, eu chego na Folha, eu não lembro, era meio-dia e pouco. Eu só tinha que entrar às 3 ou 4, porque eu ia ficar fechando o caderno. E aí eu chego na Folha, gente, tava, eu não sei dizer para vocês, parecia não é que parecia um velório, parecia que as pessoas estavam em estado suspenso. Você ouvia, você não via nada na redação, exceto as TVs ligadas. Olha, lá no fundo, aqui onde vocês estão vendo uma TVzinha, né? Não dá para vocês verem, né? Eu estou mostrando o mouse aqui. Nessa TV que está aqui em cima de um pilastra. Esse lugar seria exatamente o lugar que 16 anos depois eu ia sentar. E eu vi um monte de gente, eu vi a menina, umas repórteres com os olhos chorando mesmo, ninguém soluçando, mas todo mundo andando de cabeça para baixo, sabe? Um negócio medonho, sabe? Medonho. Bom, eu chego na redação e chega o meu chefe, né? Eu não lembro se era o Marcelo Beraba, que era secretário de redação, que é marido da Elvira Lobato. E aí já tinha gente, já não tinha para onde ir, né? Ele tinha morrido ali, então não tinha que sair nada, só tinha que fazer uma cobertura enorme. E aí, quando acontece essas coisas dentro da redação, tem o que a gente chama de mutirão. Toda a redação se mobiliza para isso, né? Então, começaram a chegar as pessoas, vai chegando ali, eu cheguei meio-dia, 1, 2, 3, as redatoras escrevendo, uma pessoa fazendo a biografia do Senna, outra colocando uma biografia das namoradas dele, a outra contando a história dele na Fórmula 1, cada pessoa fazendo uma coisa diferente, tudo para essa edição, que no dia seguinte sairia essa... ela, ela... essa gata não respeita nem os mortos. Essa seria a capa do dia seguinte. E, gente, olha que coisa interessante, né? Então, quando começou a dar umas 4 da tarde, que é o jornal, ele fecha 2 vezes. Ele fecha às 7h30 da noite, 8 horas, que se chama o primeiro clichê do jornal, que é aquilo que chegou na redação até aquela hora. Esse jornal do primeiro clichê é o que vai para o Brasil. Ia de avião, vai para as bancas de jornal do Brasil. Geralmente chega de tarde, né? Em Fortaleza, por exemplo, eu lembro que a Folha chegava às 4 horas da tarde. Na Bahia, mais tarde ainda. E é duro, é uma história horrorosa, cara, sabe? E aí chega, como chega umas 4 horas da tarde, esse Beraba chega para mim e fala assim, olha só, né? Feltrin, você vai ficar cuidando de tudo, de todas as editorias, menos Ayrton Senna. Você vai olhar crimes, você vai fazer ronda policial, mundo, você vai cuidar, esporte, porque esporte, imagina, né? Todo esporte saiu para isso. É, tudo que ia sair, agricultura, caderno de economia, folhetim, que saía acho que na segunda-feira, tudo ficou comigo, né? Não que eu tinha que fazer tudo, mas eu iria coordenar o que iria para o jornal, porque o jornal nesse dia foi
monstruoso, né? Só para o Senna. Só para mostrar para vocês, né? Essa imagem famosa. É o Senna momentos antes dele morrer, né? Tem uma outra imagem dele de pé no paddock. E vamos lá continuar a história aqui. Então, no primeiro dia, que curioso, eu não cobri Ayrton Senna, eu cobri tudo menos Ayrton Senna. E eu vi meus amigos todos, Marcelo Godoy, todo mundo saindo para fazer a cobertura, né? Porque daí começaram a falar assim, vamos olhar nas ruas, né? Começaram, o fotógrafo saía, já tinha gente chorando, sabe? Bandeiras do Brasil em janelas, bandeiras pretas também em janelas, isso no próprio dia 1º de maio, né? Que é considerado talvez um dos dias mais tristes da história do Brasil. Só para lembrar vocês, né, como que foi o acidente, né, nessa curva Tamburello, ele bate. Aí no documentário dele mesmo, que tem na Netflix, conta melhor, né? Que ele bate ali também a 300 por hora, né? Parece que quebra. Eu não entendo muito de carro, né? Nem muito menos Fórmula 1, mas quebra um negócio da direção e entra na cabeça dele, já fura a cabeça dele e olha, se batesse. A pancada foi muito forte, talvez ele ia sofrer bastante consequências. Mas vocês podem notar, se 3 centímetros para cima tinha pego no capacete, talvez ele estivesse vivo. Aí o Galvão Bueno pira, né? O Galvão é incrível, ele pira no começo, mas depois ele é a pessoa mais calma da TV brasileira. Tanto que quando tem o hospital, o Galvão larga a transmissão, que naquele tempo a Globo ia nos lugares, e ele vai lá para o hospital, né? Dá para ver uma cena de longe assim, ele sentadinho. Eu não lembro se ele estava fumando, mas ele estava do lado de fora. Eu nem sei se o Galvão fuma. Ai, gente, é difícil falar sobre isso. E aí a gente tem a primeira vítima jornalística, é o que eu vou contar para vocês aqui, da morte do Ayrton Senna. Não, tá aqui meu celular. É esse jornalista que muita gente conhece, principalmente o pessoal do esporte, né? O Flávio Gomes. Por que que ele foi uma vítima? Porque o Flávio estava lá em Imola, cobrindo. Quando o Senna morre, já é feito lá os procedimentos e o corpo dele já vai voltar para o Brasil logo. Acho que não sei se no dia 1, no dia 2 já ia chegar no Brasil. E o Flávio, que conhecia bem, né? O Flávio cobriu automobilismo para a Folha há mais de 10 anos, acho, não sei quantos, 15 anos talvez. E o Flávio quer voltar para o Brasil. Ele falou, não tem nada para fazer aqui agora, eles não vão começar a investigação daqui, eu volto depois para cá. Agora não tem nada para fazer, está morto, quero cobrir o resto, quero cobrir a morte do Ayrton Senna, né? Não sei se era amigo, né? Mas ele conhecia muito bem, os dois se conheciam. E a secretária de redação, então, da Folha, né? Eleonora de Lucena, acho que o Marcelo Beraba também, não queriam que ele voltasse. Fica aí. Ele falou assim: não tem nada para fazer aqui, vou ficar gastando o dinheiro da Folha para fazer aqui. A investigação não começa agora, eles vão esperar o enterro. Deixa eu ir, depois eu volto. Fique aí. E ele não ficou. Ele voltou para o Brasil. E na hora que ele desembarca, né, em Guarulhos, ele sabe que ele estava demitido da Folha. Uma baita perda, um cara que entende de tudo de. E é um puta cara legal também, sabe? Pessoa maravilhosa. Bom, aí começou a história, né? Tem o velório, acontece um monte de baixaria no velório, que eu vou contar para vocês, né? Ali que foi abaixo. Primeiro eu vou mostrar assim, antes do enterro, né? Tem o velório, as pessoas estão lá, né? Deixa eu ver se eu tenho imagens aqui. Bom, aí tem, obviamente, né? Já é, acho que dia 2 de maio, tem o velório, né? Do Ayrton. Um negócio impressionante. Ó, gente, difícil
relembrar. E olha que eu nunca fui fã de Fórmula 1, mas olha agora relembrando, para mim, talvez uma das coisas mais difíceis de cobrir na vida. Olha que eu já cobri ataque do PCC em São Paulo, já cobri um monte de coisa, muitos crimes. Subi Morro do Rio, né? 45 morros em 1994. E eu só de lembrar isso aqui é bem difícil, né? Aí teve o velório, né? Caixão aberto, uma comoção, sei lá quantos milhões de pessoas passaram ali, né? E ali, obviamente, já tinha a questão da fofoca, tava todas as atenções à namorada, né, dele, então, que logo que ele morre, acho que ela vai para Portugal e fica na casa de um grande amigo dela, que era o tal do Braguinha, e ela vem pro Brasil, as pessoas de olho nela, né, porque ela era a namorada oficial do Senna. E a Xuxa era a namorada preferida da família do Senna. Não gostavam nada da Galisteu. Nunca negaram isso. Apesar do Ayrton sempre posar com a Galisteu, né? Bom, e daí tem então o dia do féretro, né? O caminho que vai fazer o corpo dele, o caixão dele, em carro do corpo de bombeiros. Isso que vocês vão ver é absolutamente impressionante. Então, provavelmente vocês já viram, mas é chocante. Acho que de longe ele foi enterrado no cemitério do Morumbi, né? Parque do Morumbi era o nome do cemitério. Parque Morumbi. Isso aí foi uma das cenas mais impressionantes. Vocês não imaginam o corpo sair quilômetros, quilômetros, quilômetros e mais quilômetros de pessoas. Não dá pra fazer ideia de quantas pessoas, gente. Cadê a 23 de maio, gente? Cadê? Eu acho que não tenho aqui. Era irreconhecível, gente. Pessoas. Pessoas jogando flores, lenço. Bom, eu estava aí no meio, né? A gente tinha que ouvir pessoas, né? Porque tem um negócio no jornalismo que chama Fala Povo, né? Tudo que acontece de grandes eventos, a gente precisa ouvir as pessoas, né? Morte do Papa, escola base, depois sempre chama, vai fazer um Fala Povo. E a gente não conseguia falar. As pessoas choravam, né? Um ou outro a gente encontrava que estava, sabe, tentando animar os outros. Mas você via, assim, fileiras e fileiras de pessoas ajoelhadas, né? Até que chegou aí no cemitério, né? O corpo dele finalmente. Gente, é difícil, difícil demais falar sobre isso. E aí chega lá o corpo, olha aí. Emerson Fittipaldi, Rubinho, Jacques Berger, Alan Prost, que nunca gostou do Senna, mas estava lá carregando o caixão. Foi bastante elogiado por isso, né? Esse aqui eu acho que é a imagem já do cemitério. Um negócio absurdo, gente. Caramba, eu não sabia que isso tinha sido tão difícil de cobrir. Claro, chorei que nem um bezerro, né? Mas hoje, lembrando, olha, é mais difícil lembrar do que qualquer outra coisa que eu cobri. Aconteceu, para variar, né? Outra baixaria ali no enterro. Todo mundo ficou chocado com o que aconteceu, né? Porque a família do Senna nunca, né? Como eu falei, nunca considerou a Galisteu como a namorada dele, a despeito dele sempre ter colocado fotos, né, com ela, com a Galisteu. E lá no dia, a família do Senna tinha um tipo de um furgãozinho, sabe? Um tipo de um furgãozinho que era para a família, para se locomover dentro do cemitério, né? E tinha espaço para mais pessoas, óbvio. E a Galisteu, tadinha,
gente. A Galisteu segue em direção ao furgãozinho, né? Porque ela achou que ela era da família, né? Não estavam tratando ela mal, né? Mas não deixam ela entrar no furgãozinho. Não deixam. Alguém vai chegar perto dela, eu não sei quem, fala assim, ó, não vá. Enquanto isso, a Viviane Sena vai de mãos dadas com a Xuxa, e a Xuxa que vai dentro do furgãozinho, e a Adriane ia ser isso daí que a gente ficou sabendo, né? Ia demorar meses aí, os laudos lá da curva, depois parece que acabaram com a curva, enfim. E hoje ele é, de longe, o túmulo mais visitado lá do cemitério Parque Morumbi. Gente, muito difícil contar essa história, viu? Eu estava lá no cemitério também, foi um negócio impressionante, né? A gente não podia chegar tão perto, mas assim que acabou a cerimônia, já a multidão foi em cima do túmulo. Tá bom, gente. Essa aqui é a quarta reportagem, a mais difícil que eu fiz. E eu vou pensar aí na próxima, o que a gente pode ter, né? Caso Rambo, que vocês nunca ouviram falar, talvez, muitos de vocês, né? Policial que matou um conferente dentro de uma favela, da favela Naval, em Diadema, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês serem membros, muito obrigado mesmo, de coração, tá bom?